muita alegria que eu, Vanucci de Paula, a Loba, treinadora de mentes, juntamente com Ana Paula Seixas, começamos mais um podcast, só que dessa vez de modo diferenciado. Nós estamos inaugurando hoje um podcast diferente. Por quê? Porque a nossa entrevistada, ela está no Piauí. Acreditem. Essa modalidade se inicia hoje aqui no Musá Cowork Podcast. É com muita alegria que eu quero que vocês, aí do outro lado da telinha, recebam também a nossa querida Elza Marinho, lá do Piauí. Com vocês, nossa Elza. Seja Elza, bem-vinda, Elza. se apresenta, fala um pouquinho de você para a gente quer te conhecer. Bom dia, Vanucci. Bom dia, Ana. É uma grande alegria estar nesse momento com vocês. Vocês que são pessoas inspiradoras. Me sinto muito honrada em ser orientada por vocês. Eu sou Elza Marinho, moro no Piauí, trabalho como auxiliar administrativo, mas visando outras áreas. E por isso que eu estou na comunidade Alcateia com muito orgulho, porque a gente lá encontra o apoio para seguir de modo certo. Maravilha, maravilha. E nessa trajetória aí, você vem crescendo bastante, né, Elza? Superando alguns medos, enfrentando alguns desafios, garantindo o seu lugar onde você queria. E, inclusive, sei que você passou por algumas situações bem desafiadoras e que você enfrentou o medo e foi além, né? Você conversou com a gente uma vez, uma situação que teve dentro da igreja, que era uma coisa que você queria muito fazer, mas por medo não fazia. Mas dentro desse seu processo aí de fortalecimento, de autoconhecimento, você entendeu que podia sim, e aí foi lá e fez. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, Ana, eu sempre gostei de me apresentar, de estar com pessoas, de ouvir pessoas. E o medo às vezes nos prende, nos impede de evoluir. E eu comecei a superar, porque assim, se eu não superar o medo, eu vou ser refém dele o resto da minha vida e não vou conseguir me realizar em nada. Aí comecei a enfrentar esses medos, né? Eu sempre ouvi, Ana, as pessoas falarem assim: Nossa, Elza, você é tão boa nisso, você é tão boa naquilo, mas muitas vezes eu não acreditava. Nossa, mas como assim eu sou boa? E recebi o convite, vamos fazer parte do grupo litúrgico da igreja. E eu não estou preparada. As desculpinhas que a gente às vezes inventa, né? Não, eu não estou preparada, vamos esperar mais um momento. E eu me decidi a enfrentar esse medo, o medo de falar. E esse medo de falar tinha algo por trás. Era inconsciente, eu não sabia o porquê desse medo. E então, eu não sei se é cabível falar no momento o motivo pelo qual eu tinha receio de falar, mas que hoje eu não tenho. Se você se sentir confortável, pode falar. Eu consigo Tá? ser inspiração para outras pessoas que vão te assistir. Adolescente e ainda adulta, ouvi muito as pessoas falarem assim, que a minha voz é voz de criança. Ajeita essa tua voz. É voz de criança. É voz de desenho animado. E eu comecei a acreditar nisso que as pessoas falavam para mim e fui me calando. Eu não conseguia mandar áudio para ninguém, porque eu tinha vergonha, as pessoas vão sorrir, vão achar minha voz infantil. E comecei a mudar a minha mentalidade, porque a mudança começa a partir da mudança da mentalidade. Não mudou a voz, Como nós nos vemos. E então eu comecei. né? A voz você não mudou, você mudou a mentalidade, né?
E Ou então seja, a forma como lidar com essa situação, já que a voz faz parte de você. Exatamente. E aí, nesse processo de autoconhecimento, entra a autoaceitação. Eu Exatamente. sou assim. Isso. E foi muito interessante, Elza, você trazer isso. A gente te agradece muito, porque para a gente ter cuidado com o que a gente fala para as pessoas, né? É óbvio, aqui eu vou fazer 2 observações. Primeiro, a gente precisa sim ter cuidado com o que a gente fala para os outros, Sim. se isso vai enriquecer alguém ou se Bom não vai. senso, né, Bom amiga? senso Isso, bom ou se senso. vai fazer uma diferença positiva para essa pessoa. Se não for fazer, deixa caladinha, não fala É. nada não, né? É, Guarda. exato. E o segundo ponto o quanto o que a gente ouve gera Pode afetar. crenças que nos limitam. Pode afetar para sempre, né? Porque, inclusive, ela com certeza ouvia isso de pessoas que eram responsáveis por ela, né? Pais, pai, mãe, amigos, tios, familiares, pessoas que ela via como autoridade. Então, se uma pessoa que eu vejo como autoridade, eu enquanto criança, por exemplo, vejo como autoridade, o que aquela pessoa está falando é o certo. A criança ela não tem esse cognitivo suficiente para dizer, será que é só uma opinião dela? Ou será que eu que não sou boa o suficiente, ou o defeito é meu, Exato. né? E aí a gente traz isso pra gente e olha a limitação que gerou para a vida dela. Agora, complementando o que você está falando, a Elza, ela disse que foi durante o processo de infância, mas também durante o processo Isso. adulto. Isso que você fala é extremamente pertinente, porque quando a gente cresce, em volta tem a família. Mas quando a gente amadurece, pessoas que vão estar ao nosso redor, amigos, colegas de trabalho, e aí pessoas adultas fazem também esse tipo de afirmação. Isso. Então, se você não tinha o problema, passa a ter. Se você já tinha o problema, agrava, né? Então, inibe ainda mais, limita ainda mais, vai ser um óbice ainda maior, porque é uma coisa que vai se somar à outra. Então, realmente conhecer a raiz do problema, ou seja, o que de fato gera a dor e a incapacitação, é extremamente importante e imprescindível para que Isso. você faça a superação e se coloque, se posicione Isso. como alguém que realmente sabe o que quer e entende que a voz é parte da de gente. si. Porque dificilmente você vai fazer a mudança de voz, a não ser que seja um cantor, ou dependendo da área que você resolva atuar. Mas a mudança da voz a gente não consegue Isso faz parte da fazer. gente. E, por exemplo, isso limitou a Elza, e eu lembrei até de uma situação de uma amiga minha, que ela começou a trabalhar com maquiagem e tudo mais, e ela não fazia vídeos para o Instagram, porque a voz dela é doce. É doce, é tranquila. E aí é como se ela não. As pessoas diziam para ela que ela não ia além, porque é uma voz muito calminha, muito pacífica. Eu fiz, amiga, essa voz é você. E com o seu jeitinho, tem gente que vai se conectar com essa vozinha. Exatamente. Então não deixa de ser você. E esse processo que a Elza falou foi muito interessante, porque Muito. mostrou que eu sou assim, ponto. É. Eu não preciso que ninguém me Mas ela aceite, eu precisou se preciso me posturar. aceitar. Exatamente. Exatamente. É Então, a muito, muito, é a muito força que obrigada. vem de Deus. Aí a gente fala de voz, eu vou além, eu vou pro grito. Você precisa muitas vezes se olhar no espelho e gritar para você. Porque eu gosto de xingar, né? Não pode. Não pode. Acorda! É. Essa voz é sua. Isso. Vai com ela. É. Vai com ela. Quem quiser ouvir bem, quem não quiser, paciência. É. Agora eu vou jogar minha verdade pro mundo com a voz que eu tenho. Exato. Gente, tem gente que nem fala, né? E se comunica muito bem, Tem inclusive. gente que muda. Tem gente que nasce com Sim. essa deficiência. No entanto, tem o poder de persuadir sem falar. E aí, o problema está onde? Na voz, na falta da voz? Ou na falta da posturação, do E posicionamento? como a gente lida com isso. Exatamente. Né? Então, assim, de antemão, eu quero te parabenizar, porque É. você já mostrou que superou essa fase, né? E já está fazendo coisas que realmente demonstram quem de fato você é e a potência que você tem. Isso é Exato. muito bom, parabéns. Mas Parabéns. continue. E aí, com base nisso, você superou e qual foi a ação que você realizou? Então, Ana, eu comecei a enxergar por o outro lado. Eu comecei a ver, essa sou eu. Eu comecei a me aceitar. Essa é a minha voz, a voz que Deus me deu. Então,
tá tudo bem, eu vou falar, quem quiser ouvir, que ouça, quem não quiser, paciência. E comecei. Aceitei o convite do pessoal da igreja, comecei a fazer parte do grupo litúrgico. É um grupo que faz leituras aos domingos. E o pessoal começou a falar: você tem uma voz bonita, você tem uma voz suave. Vamos fazer ser celebrante na igreja? Mas é outra leitura, uma leitura sem Crítica, né? Exatamente. E quando a gente começou a ter o contato, ela ficava sempre muito caladinha e de repente quando ela falava era essa voz tranquila, Pois é, porque você escuta a Elza falando, passa tranquilidade, pois é. né? Então, a partir do momento que você se encontrou e se aceitou, Pronto. transbordou isso, Exato. transbordou a sua essência através da sua voz. Mas continue, conte mais. E quando a gente se aceita, Ana, por a gente não se importar com o que o outro está pensando, passa a ideia de que os outros estão nos aceitando, mas não é os outros, é a gente. Fui eu que me aceitei. Então, assim, gostando ou não, eu estou bem, essa sou eu. E aí comecei a fazer parte de um outro grupo da igreja, que é o grupo que celebra, que faz a abertura das missas. E tive superação, como já contei para a Ana, nesses momentos de celebrar. E assim, já recebi convites para ir além nas coisas da igreja, para fazer reflexões de leitura. Ainda não aceitei, mas eu estou com um projeto, inclusive, antes de ontem, me reuni com o pessoal da igreja e falei da minha ideia, foi muito bem aceita, que é fazer a adoração ao Santíssimo às quinta-feira, 7h30 da noite. Olha só, vocês são. Muitas pessoas aceitaram a ideia e se disponibilizaram a fazer parte do grupo. Então, na segunda-feira, as pessoas que se disponibilizaram a fazer parte deste grupo de adoração, a gente vai sentar para planejar, fazer o cronograma do dia de cada uma, fazer a adoração. E isso não é simplesmente um projeto, uma ideia, isso é um sonho de criança. Que bom. Que E maravilha. Você vê, né? Uma coisa foi desbloqueando a outra, né? É, Agora ela teve um momento, ela se aceitou, colocou a voz ao mundo e aí aceitou um convite que gerou outro convite que já está num projeto, já virou né? projeto. Que maravilha, parabéns. obrigada, Ana. Agora, quando a gente começou, você falou sobre já estar vislumbrando outras coisas, outras possibilidades, né? Sim. Então, nesse contexto aí, está o fato de reunir pessoas em torno desse projeto que você está criando? Ou você tem outros projetos além desse? Que eu acho que você não para mais, né? Para para parar. Não, Para não para, mais. não para, não para, É, não não para, para não. não. Não pretendo parar, já fiquei parada demais. Eita, já perdeu muito tempo, né? Então, eh, na igreja, o meu projeto é esse, como eu falei para vocês. E na minha vida pessoal, eu estou pesquisando sobre empreendedorismo. Muito bem. Estou buscando uma área que eu gosto para que eu possa começar a empreender. Estou pesquisando o mercado para ver as possibilidades dentro do que eu gosto de fazer. Exato, Não simplesmente o que me dá um retorno financeiro, porque exato. trabalhar no que não gosta é muito cansativo, mesmo É, que o financeiro seja bom. Mas a gente tem que certíssimo. fazer o que gosta. Então, eu estou analisando o mercado e quero começar a empreender. Muito bem. E considerando as suas habilidades, as suas aptidões, você já tem em mente um caminho a seguir no que diz respeito ao empreendedorismo? Com o que você se Afina. afina mais? Eu estou pensando em vendas de lingerie.
É uma boa. porque É eu uma vejo boa. possibilidades. É, E E é uma também É uma área que área você que você gosta, né? gosta, né? Tanto vendas quanto lingerie é o que você gosta. Muito bom. e o público feminino é um público que compra, É. né? E há uma utilidade no produto e Isso. vai haver uma recorrência na compra. A pessoa que compra lingerie, eu ia dizer calcinha, Lingerie. né? Mas a esposa, ela compra, ou a mulher, ela vai comprar para ela vai comprar para o marido, para o namorado, para os filhos. Então, é um campo muito promissor, É. entendeu? E vai haver aí uma fidelização. E em havendo uma fidelização, vai haver recorrência. Logo, é um excelente mercado para investir. Excelente. Sua ideia é muito boa. Eu investiria na sua ideia. É. Ô, Elza, e o que foi o start que fez você despertar ou dar espaço ao interesse de empreender? Ana, tem momentos na vida que a gente fica estagnada. A gente prioriza muitas coisas e vai esquecendo de nós mesmos. Os nossos sonhos, os nossos desejos, a gente se dedica a tanta coisa. Eu mesma me dediquei a muita coisa, a família, trabalho, e comecei a deixar os meus sonhos de lado. E comecei a despertar. Tanto que quando eu iniciei na comunidade Nova Essência, eu falei que eu queria me reencontrar, porque a gente se perde no meio do caminho, diante de se dedicar a tantas coisas, menos a nós de parar para respirar, analisar quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, onde eu quero chegar. E a gente para um tempo. Então eu fui me despertando em relação a isso. Sempre pensando, Deus não nos dá a vida para a gente simplesmente passar por ela. A gente Ótimo. tem que fazer história. Gosto disso. Nós temos Adoro. que fazer história. É isso aí. É, E isso Essa é minha louva. exatamente. E esse fazer história, além de deixar um legado, vamos dizer assim, é viver mesmo, né? Porque quando a gente leva a vida no automático, a gente está sobrevivendo. A Sim. gente não está vivendo, é um dia atrás do outro, sem planos, só vendo o que é que a vida vai oferecer, ao invés da gente parar, pensar, planejar e dizer assim, tá, eu tô aqui por quê? Né? O que é que eu posso oferecer para o mundo? Ou o que é que eu preciso almejar para a minha vida? Para que eu me sinta realizada? Porque existe um motivo da gente estar aqui. E aí você fez essa reflexão e entendeu que queria mais do que o que estava acontecendo, né? E, crescer. é, Para isso a gente está nesta vida, crescer, prosperar. e eu vou fazer um adendo aí, quando você coloca que a gente vai empurrando a vida com a É, barriga. A gente está condicionado ao plano físico. sim. Você entende? Quando a É, gente vai levar aquela questão dos corpos, quando você está só no automático, você está só no plano físico, você é, está só no corpóreo, no material. é. E aí a questão da voz que ela colocou, que para mim, Ave Maria, vai dar uma palestra, isso aí para mim vai dar palestra. Porque assim, ela saiu do mudo, do status de muda, para um status de vendedora. Pois é. Porque assim, Como para vender a desbloqueou gente tanta precisa coisa? expor É, e a gente precisa falar, expondo o produto. Você foi de 0 a 1000. é, Eu não sei se você já parou para pensar que é, para comprar calcinha, sutiã, cueca para vender, é, né, a gente tem que expor o produto e falar as qualidades do produto. é. Então a gente tem que usar a voz, Isso. né? Exatamente. Então você saiu do silêncio à exposição, Você vê né? quando vira a chavinha, É né, a amiga? chave que vira. Virou a chavinha de olhar para Pois dentro, é. de se posicionar, Sim. né? De olhar para dizer, eu sou assim, o que é que eu posso de fazer melhor com o que eu sou? Porque o meu cabelo é cacheado, porque o meu corpo é assim, É, e o que é que de melhor eu posso fazer com o que eu sou, com o que eu tenho, né? é. Como é que eu tenho que lidar com as situações que acontecem na minha vida?
Então, essa história que você trouxe foi maravilhosa, Foi da palestra. né? Já Não tô é? já tô de olho na sua história, É. vou fazer uma palestra em cima disso. Storytelling, História total. perfeito. Total, total. Porque, inclusive, até para você falar nas suas vendas, inclusive, Sim. né? Porque isso sempre inspira, gente. E É. as pessoas se conectam com pessoas, e pessoas não são E vou perfeitas. dizer mais, outra coisa que me chamou muita atenção, ela sai da mudez, É, vai pra fala e vai trabalhar o íntimo das pessoas. isso. Porque vender lingerie é trabalhar a intimidade. É, Olha só, que confusão. é. É verdade. Maravilha! Você É. está entendendo o processo que aconteceu com você? Você se disse estagnada. Estagnado não é estar parado, porque você estava trabalhando lá como assistente, você falou, né? É, assistente financeiro. Assistente financeira, é? É Não, uma assistente coisa. Assistente administrativo. administrativo, estava lá no É. burocrático de alguma empresa, né? No setor burocrático, administrativo. Aí sai de uma condição muda, provavelmente ali atrás de um balcão, trabalhando com planilha, pererê, pererê, com resultados óbvios, né? Claros, planificantes, a coisa toda. E vai lá para cima, botar a voz no microfone, porque na igreja usa o microfone É. para todo mundo ouvir, né, de forma clara. E aí vai para uma área de vendas, usando essa mesma voz, vai vender trabalhando a intimidade do ser humano. Como é um negócio É. desse? E outra amiga, quando a gente vai e fala na igreja, por exemplo, tô falando para pessoas conhecidas. É. É diferente de você fazer um vídeo na internet onde pessoas desconhecidas vão te ver e que talvez esse julgamento nem chegue até você, Mas vai chegar, né? aí nesse caso chega. É, mas na igreja são pessoas do convívio É. dela. Então, o quanto esse passo foi profundo e o quanto muitas vezes tu tá presa aí dentro de algo tá preso dentro de você e que você não coloca para fora, não transborda, podendo inspirar outras pessoas, assim como a Elsa, por exemplo, com a história dela, porque tá se segurando por causa do medo do julgamento. Agora E o quanto isso limita a nossa vida. uma coisa interessante que a Elsa colocou é que muita gente percebia esse potencial dela. E ela não E acreditava. ela não acreditava, ou seja, todo mundo via, talvez nem todo mundo, mas algumas pessoas É. viam isso de relevante em você como uma virtude ou como uma qualidade, seja lá como for. Eu não sei efetivamente como você se comunica, porque a gente ainda não se conhece presencialmente, mas dá para ver que você tem habilidade, você é uma pessoa de virtudes raras, Sim. né? Você me parece uma pessoa corajosa, você me parece uma pessoa sábia, você me parece uma pessoa que tem o senso de justiça, eu digo, inclusive, a partir do que a Ana passou para mim, e é transparente. É. Isso são virtudes raras de encontrarmos numa pessoa só, Sim. né? Mas aí você disse que algumas pessoas já enxergavam esse potencial em você. Você só não conseguia veicular, porque faltava ela falou no medo, eu lembro que ela falou do É. medo, ela tinha medo da exposição, talvez, em função do efeito da voz, o sonoro talvez viesse a prejudicar o recado que você tinha para dar, a mensagem que você tinha. Talvez até ela tivesse coragem de fazer, mas tinha medo do julgamento, Isso. É. né? Você tinha confiança no seu potencial de levar a mensagem, mas a forma como as pessoas iam julgar, considerando a sua voz, Paralisava. era isso que lhe paralisava. Não era o medo da exposição em si, era o medo do julgamento É. da forma como ela fala, né? Mas assim, eu vou lhe entender depois, porque para mim tá muito complexo. É. A mudez, a fala É. e a exposição através da venda de produto íntimo. É. Você vai entrar na intimidade do pessoal que vai vender, que vai comprar. Você vai entrar na intimidade, entendeu? Isso é muito profundo. É. Você vai sair do raso de passar a mensagem, em tese eu não estou É. falando do tipo de mensagem, mas você vai sair do raso, que é a voz, e vai entrar no profundo, que é a intimidade, é a parte sexual. É. É a parte sexual de quem vai Muitas comprar. vezes, é verdade, é verdade. É verdade, não é, porque a E gente outra coisa usa calcinha é. na parte íntima. E você tá entendendo como é? Não é? É muito sério. Isso que você fez foi dar passos largos. É. No momento que você se descobriu capaz de fazer o mínimo, que era levar a mensagem lá na O igreja, efeito dominó. você já foi lá na frente. É É. incrível, parabéns. De novo, É. parabéns. É. Então, tô encantada. E um outro aprendizado também que a gente pode ter aí com
a situação da Elza com esse exemplo maravilhoso que ela trouxe, essa história dela, é no como a nossa mente processa as informações, né, de acordo com como é a nossa criação. Por exemplo, ela ouvia as informações do tipo, sua voz é infantil, sua voz é de desenho. E tinha isso de desenho, né? E Desenho aí, animado. se de repente, a gente tem uma mentalidade de não trazer o ponto fraco pra gente, e sim o ponto forte, essa voz de desenho podia ser uma dubladora, por exemplo. Sim, eu pensei, na hora que ela falou em voz de desenho, eu Dublagem. pensei na Mônica, eu pensei em É Cebolinha, eu fui isso, lá. entendeu? Só que o tom de como é dito é um tom pejorativo. É como se uma voz de desenho fosse ruim. Verdade. Entendeu? E aí a gente, puf, guarda isso. Mas quando a gente se conhece, óbvio que aqui eu tô falando uma cabeça de adulto analisando uma situação que aconteceu com uma criança na época, né? Mas quando a gente começa a trabalhar os nossos filhos desde pequenos, para que eles se aceitem, se conheçam e se fortaleçam nisso, talvez numa situação como essa, a criança fala assim: voz de desenho, acho que eu vou fazer dublagem e vou ficar rica. E fica. Entendeu? E E fica. fica. Pois é. Então, o quanto é importante a gente se conhecer e a gente se aceitar e se amar, como você mesma falou, Elza, Deus me fez assim. Então, se a gente fala tanto de Deus, Deus acima de tudo, mas na hora de criticar, a gente critica a obra de Deus, Pois é. entende? Mas quando a gente se aceita, o nosso olhar diante da situação é diferente. Né? Então, isso também é um ponto aí para a gente pensar. É óbvio que, diante da nossa criação, muitas vezes a gente só tem essa condição de reflexão já na fase adulta, Maturidade. na maturidade. Mas, se a gente está aqui agora, tendo acesso a essas informações, vamos ampliar a mente. Vamos entender o quanto é importante a gente se conhecer, até para a gente não transferir dores, porque isso foi uma transferência de dor que tentaram Foi. fazer com ela, né? Transferindo dores para outra pessoa na infância, porque isso vai marcar até a fase adulta. Exatamente. Né? E você trouxe essa história linda, Elza, parabéns. Não falava, tinha vergonha da voz, foi para a igreja se expor dentro de uma comunidade que é conhecida, né? Porque uma coisa é você se expor, sobe um palco, faz uma palestra, porque você nunca vai ver mais na vida. E de repente você nem vê assim, porque a luz, né, do palco não deixa nem você ver as pessoas. Mas outra coisa é você ir para um palco de uma igreja, onde você está todos os dias ali, as pessoas ao seu redor, e o que é que Foi essas pessoas... desafiador, né? Demais! Desafiador. Demais, corajosa ao extremo, né? E aí e agora já está até empreendendo, e como o Van falou, na lingerie, uma coisa tão íntima, Muito íntimo. se expondo, usando a voz como veículo para Pois é. isso, né? Porque a voz vai ser veículo para isso. Então, parabéns, parabéns mesmo. E é interessante que quando a gente conversa com elas falam assim: ai, e o que será que eu vou falar num podcast? Olha isso. Olha a riqueza dessa história. E olha só o que você me trouxe agora como insight, porque considerando a sua história. A gente fala, né, Elza? A gente quase não deixa você falar, né? Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, porque o podcast é seu. Agora, olha só a reflexão que eu vou fazer aqui, gente. A gente tá falando de uma pessoa que não falava para uma pessoa que começou a falar e que agora vai vender lingerie, usando a fala. O centro de força negativo foi a fala. O centro de força negativo até determinada idade foi a fala. Hoje você descobre, quer dizer, você ressignificou o seu centro de força anterior. Hoje você vai dar voz ao seu centro de força, que é exatamente a sua voz. Você vê o que é a mentalidade da criatura. Você pegou o que antes era ruim e transformou numa coisa boa, vai potencializar, porque agora você vai falar com liberdade, sem freio, e vai ganhar o mundo se você quiser, porque você vai vender pessoalmente com a pessoa aqui, você vai vender nas redes sociais também, se você quiser, né? Porque existem agora várias modalidades de venda. De repente você vai terceirizar a venda, criando pessoas, habilitando pessoas para, através do seu método, promover a venda, porque é uma coisa escalável. Já vou aí, ó. Franquear depois. Então, você pode criar depois a sua própria marca, repara.
Você tá entendendo? O Que mundo você- que se abre. O mundo que se abre, você vai virar Simplesmente uma. porque resolveu falar. E aí você vai virar uma palestrante, vai fazer storytelling, vai contar sua história de superação, vai inspirar pessoas, É. entendeu? O produto que você vai começar a trabalhar é altamente escalável. É verdade. Se você jogar na sua esteira, ou se a gente pegasse você agora e botasse aqui, quais são os produtos que você tem para jogar na sua esteira? Eu, Vanucci de Paula, empresária, eu diria aí que eu teria, por exemplo, 5 produtos para investir em cima de você. Só considerando essa história que você acabou de contar. É. Diga aí. É muito doido isso. É. É só Você se vê conhecer. como as portas se abrem, né? Quando você se permite, mudando a mentalidade, ressignificar as dores, e aí eu vou falar como treinadora, quando você ressignifica, você reconhece a dor, você abre essa ferida, você faz a asepsia dessa ferida, você fecha essa ferida, deixa ela lá. Não precisa estar revisitando a ferida. O que que eu vou fazer com essa ferida? O significado que ela vai ter para mim daqui para frente vai me tornar uma pessoa muito melhor, a ponto de servir de referência para tantas outras pessoas. É exatamente esse o caso da Elsa. Ela saiu do ponto A ao ponto Z. Foi. É de 0 a 1000, não tem jeito. É de 0 a 1000 com um simples olhar voltado para ela própria, através, obviamente, de várias ferramentas, É. né? No processo de autoconhecimento, fortalecimento emocional, para Exato. conseguir fazer essa virada Que de o chave. desenvolvimento humano traz, É. mas que não depende de mim nem de Ana Paula forçar a pessoa. É quando ela própria quer, quando ela decide mudar de vida, como você disse, você estava no meio do caminho, perdida, vendo um monte de gente passar, É. né? Percebendo os obstáculos até que você diz: chega! É. Chega! Quando a gente diz chega, aí ninguém segura mais. É. Ninguém segura mais. E o que é mais interessante nesse processo, muita coisa boa começa a aparecer. E aí você vai agradecer a voz que tem, É. porque foi através dela, só com a mudança do olhar, que você vai conseguir ver o horizonte como ele de fato se apresenta. É verdade. É a história da lente que você A sempre lente, fala. é. Com que Com lente silêncio. eu estou vendo o mundo? É. É sobre É isso. lindo demais. É bom É lindo demais, gente. É demais. bom demais. Elza, a gente vai encaminhar, né? Já caminhando aqui para o final do nosso podcast. Você quer completar com alguma coisa? Quer falar sobre mais algum ponto? Eu quero fazer uma sugestão. Assim, o que nesse trajeto todo fez de fato a diferença para você? O que foi, assim, a virada de chave? O que foi para você? Igual você acabou de falar, ver a vida com outras lentes. Então você se percebeu alguém que realmente podia fazer a diferença, né? Sim, ia fazer a diferença. Então, quando eu mudei o olhar, o modo de ver a vida, e principalmente o modo de olhar para mim, de ser aquela pessoa incapaz e reconhecer o meu potencial, as minhas possibilidades, tudo mudou. Eu moro no interior. Ouvi muitas pessoas falarem assim: "Ah, estudou para nada". Eu sempre gostei de estudar, Chegou onde eu queria. sempre. A minha família toda sempre gostou de estudar. E eu escutava isso: "Ah, estuda para nada". A minha graduação é administração. E eu ouvia assim: "Ah, que besteira, filho de pobre estudar administração". E eu nunca dei ouvidos a isso, sempre continuei estudando, me fiz de surda e consegui passar. Hoje eu trabalho como auxiliar administrativo, porque eu consegui ser aprovada no concurso, com mais de 100 pessoas concorrendo. E Muito eu estava entre as 10 pessoas aprovadas. E isso dá um ânimo, dá uma força que vale a pena sim, a gente seguir a vida conforme os nossos princípios, no que eu acredito. Não é o outro que vai dizer quem sou eu. Eu sei quem sou eu, onde eu posso chegar. Não dar ouvidos ao que as pessoas falam e muitas vezes negativo. Muitas É, vezes mas poucas mas pessoas eu como treinadora,
eu vou dizer o seguinte: você deu a resposta que eu estava esperando que você desse. É. O que fez você mudar o seu olhar, na verdade, foi a condição financeira. Você passou no concurso e ganhou estabilidade. Fez a diferença porque estudou muito, adquiriu conhecimento, passou no concurso. Ganhou estabilidade. Ótimo. Certamente muitas pessoas aplaudiram e reconheceram. Poxa, que bom que ela estudou tanto. Fez a diferença na vida dela. Hoje você tem estabilidade financeira. Só que você se reconhece como alguém que pode mais. Esse é o bom. É. Porque ficar na zona de conforto não faz a gente crescer. E você não nasceu para o pouco. Porque, como você mesma disse, o Deus, Pai maravilhoso, fez a gente para o muito. E quando a gente fomenta o pouco, a gente acredita só no pouco, quando alguém fala no muito, a gente condena essa pessoa. Mas o próprio Criador entregou o mundo. Você sabe o que é entregar o mundo para a gente? É porque ele espera muito da gente. Ele não fez a gente para criar, para plantar uma semente. Ele entregou o mundo para a gente plantar muitas sementes. Então você, na verdade, é uma pessoa que não quer ficar na zona de conforto, porque você se reconhece como alguém que tem um potencial que pode te levar muito além e, inclusive, ensinar outras pessoas sobre, Sim. sobre chegar no extraordinário que a gente prega, entendeu? Esse incômodo, esse inconformismo, esse desequilíbrio foi que te levou a botar a voz para fora. Porque estudar, Elza, a gente estuda em silêncio. Fazer a prova do concurso, a gente faz em silêncio. Trabalhar no setor público, a gente trabalha em silêncio, a não ser que seja gestor. É. Né? Porque aí tem que fazer comício, não sei o que, não sei o que. Mas fazer o que você está se dispondo a fazer só através da fala. É. Então, foi esse ponto aí de inconformismo que te levou a botar a voz para fora. Agora, meu filho, o mundo vai ser pequeno para você, É. porque você vai plantar muita semente. Eu tenho certeza disso. Parabéns, você deu a resposta que eu esperava. E Então, aquilo, né? A nossa dor vira a nossa glória. exatamente. Através da dor dela, inicialmente, que era a questão da voz, agora vai abrir caminhos. E outra, ela coloca muito bem isso. As pessoas diziam estudar tanto para quê? Filho de pobre, o destino é um só, é a pobreza também, né? Porque É. pobre com pobre dá dois pobres, né? É. Então, assim, você nunca acreditou nisso porque você não nasceu para isso. É. Você sempre acreditou que nasceu para mais. E eu também acredito em você, Ana Paula acredita, quem está assistindo acredita, então você tem que botar a boca no trombone. Sim. Por enquanto está no microfone. Por enquanto está no microfone, mas você vai botar a boca no trombone e muita gente vai ouvir falar da Elza. Porque essa sua história realmente conecta demais. Você que está assistindo já começa a seguir a Elza, porque a história dela é uma das histórias que ela vai ter que contar, porque não vai dar tempo de contar É. tudo que a gente sabe de outras histórias dela, mas histórias maravilhosas de superação. Então, parabéns. Desde já, a Ana Paula realmente fez uma transformação, ajudou nesse processo, né? Maravilhosa. E você, minha filha, não deixe nunca de acreditar no seu potencial, nem de estudar. Continue estudando, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente aprimora no sentido de fazer outras pessoas crescerem também. Estou muito feliz. Você hoje fez a diferença no meu dia. Parabéns. Coisa linda! Parabéns. Amiga, vai fazer ping-pong? Vamos fazer, Vamos fazer o ping-pong? vamos fazer o ping-pong, até porque para fazer para a câmera seria mais, né? Vamos lá. A gente aqui no podcast, a gente tem um hábito de, com alguns convidados, fazer o que a gente chama de ping-pong. O que é o ping-pong? A gente fala uma palavra e você, em uma palavra, em contrapartida, vai dizer o que a gente colocou representa para você, certo? Tipo, são 6, né? 6. É. São 6 palavras. Eu vou começar falando a palavra e você me dá uma contrapartida sobre o que essa palavra representa para você. Certo? E uma palavra também. Tudo em uma palavra.
Elza Marinho, preste atenção. Neste momento, eu vou lançar a primeira pergunta. O mundo vai ouvir. O que a palavra futuro representa para você? Onde eu quero chegar. Show. Sucesso. Sucesso é o que eu mereço. Gostei! Voz. Voz é instrumento de Deus. Deus. Tudo. Ela me arrebentou. Família. Nossa, leu meus pensamentos. A base de tudo. Falta um. Poder. Poder necessário. Eu vou botar mais uma. Pode? Comunidade. Comunidade também necessária. Muito necessária. Faz a diferença. É. Ô, Elza, a gente sempre pede também para o nosso convidado para deixar uma mensagem para as pessoas, sabe? Se todo mundo do mundo pudesse ter acesso a essa mensagem, independente de religião, de idioma, todo mundo vai receber a sua mensagem. Qual mensagem você gostaria de deixar? Ana, se você me permite, eu gostaria de usar a sua frase para encerrar este momento tão lindo. Se Deus colocou no teu coração, é porque você já está preparado. Uau! Ai, que lindo. Parabéns. Coisa linda! Parabéns, parabéns pela sua história. Nós sabemos também que estar aqui nesse momento agora é um momento de superação também É. para você. Então, você arrasou muito. Parabéns por ter se permitido Sim. estar aqui, né? Foi maravilhoso. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhar esse podcast vai sair inspirado Vai sim. daqui, né? Com certeza. Então, parabéns. E hoje a gente vai finalizar, né, amiga? A gente quer de fato agradecer, porque realmente a sua história fez a diferença, tá? E inclusive aqui no Museu, porque é um modelo novo que a É, gente está inaugurando, então muitas histórias muitas. para esse dia, para essa manhã. É. Parabéns, você realmente é uma mulher digna de tudo que você ainda vai conquistar. Tá bom? Quem estiver assistindo a Elza, aproveita o ensejo, acompanha a história dela e vai buscar um ponto que vai te levar a se superar também, porque você merece. Vai viver o extraordinário. O extraordinário está lhe esperando em algum lugar, porque sucesso Tem tem endereço. endereço. Vai lá.